Direito Penal 2, conforme combinado a nossa videoaula. Muita atenção para os recados que serão dados agora, antes de começar o conteúdo, que aliás é um conteúdo muito bom, tá? O que acontece? Nós vamos fazer um reajustamento do nosso cronograma, porque eu percebi que a distribuição de pontos não estava adequada, não estava alcançando a pontuação necessária, né, que são 100 pontos, e a prova final sempre tem que ser 30 pontos. Então, dessa feita, eu vou colocar esse ajuste no grupo de WhatsApp para vocês, assim como o material escrito dessa aula, que foi feito por mim, resumo meu, com muito carinho para vocês. Enfim, o material escrito, esse ajuste de cronograma, enfim, tudo que é necessário eu vou chegar e vou fazer aí, né, para nosso perfeito andamento da coisa, né? Esse novo cronograma é muito importante, então eu vou explicar como é que a coisa vai funcionar. Aí eu vou, né, fazer tudo direitinho no sistema aula e tudo. Bem, esse reajuste do cronograma, 18/10, que é hoje, né? Nós vamos ver concurso de crimes, muito boa essa matéria, tá? Inclusive a próxima avaliação vai ser dentro disso. Concurso de crimes, né? Concurso material formal próprio e impróprio, crime continuado. Na nossa próxima aula será feito um estudo dirigido, então eu já vou postar para vocês hoje o estudo dirigido. É muito legal esse estudo dirigido, chega a ser até divertido de fazer, com um valor de 10 pontos. Na verdade, são alguns casos concretos em que vocês vão aplicar os conhecimentos dessa aula aqui. Bem, no dia 1º de novembro, aí vai ser a segunda prova. Eu vou postar na semana que vem a segunda prova, no valor de 25 pontos, que vai ter por base as matérias que a gente viu, né, nas semanas anteriores, e a matéria que a gente vai ver hoje, tá? Principalmente a que a gente vai ver hoje. No dia 8 de novembro, nós vamos estudar livramento condicional e suspensão condicional da pena. É super tranquila a matéria, tá? O dia 15/11 é um feriado, nós não teremos aula. No dia 22/11, vocês vão fazer um questionário de revisão que vai valer 15 pontos. Aí a gente já consegue fechar a pontuação até a prova final, tá? Eu vou disponibilizar esse questionário no dia 8. Vocês vão me passar até dia 22/11. No dia 29/11, já chegando aos finalmente, nós vamos fechar a matéria com... Isso aqui já está tudo programado, eu já tenho material escrito feito por mim, com muito carinho, como eu disse, tá? Efeitos da condenação, reabilitação, ação penal e ação penal. Beleza. Na próxima aula, no dia 6/12, eu vou precisar dessa aula, tá? E vou disponibilizar já a prova final. Posso disponibilizá-la inclusive no dia 29/11. Para mim não tem problema nenhum. E só um recado muito importante. Mesmo, né, a gente tem a perspectiva de uma volta gradual da aula presencial, né? Vai ser... Essa semana é dos períodos ímpares, não é o caso de vocês. Na outra semana não tem aula, só na outra que nós vamos ter aula, na segunda-feira. Então, o que vai acontecer? Independente da gente estar em presencial, as avaliações vão ser virtuais. Vocês vão me enviar no mesmo modo, tá? Eu quero deixar bem claro, isso é muito importante. Então, contando com a aula presencial que nós vamos ter, dá para dar mais matéria para vocês, tá? Então, no dia 6, a gente vai ter encerrado tudo. A gente vai falar de extinção de punibilidade, que está um material muito autoexplicativo, vocês podem ficar tranquilos. E a prova final vocês podem enviar até o dia 13/12. Mas quem quiser enviar antes, não tem problema nenhum. Mas é para enviar até dia 13/12, onde a gente encerra tudo. Eu espero que não tenha ninguém em regime especial. Regime especial não, como é que é? Avaliação especial, essa coisa toda, ok? Então, muita atenção a esses recados, mas eu creio que nós vamos conseguir levar tudo numa boa. Ok, então vamos ver agora o concurso de crimes.
Trata-se dos artigos 69 a 71 do Código Penal, tá? Pelo fato da outra matéria ser uma matéria muito diferente disso, eu não vou englobar para não dar confusão, tá? Então vamos estudar o concurso material através, primeiro, do artigo 69 do Código Penal, que diz o seguinte: concurso material, artigo 69, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, a de reclusão, que é mais grave. Ok? Parágrafo 1º. Na hipótese desse artigo, quando o agente tiver sido aplicado pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44. Isso é óbvio, porque o artigo 44 ele só é cabível quando a pessoa não é reincidente. Sendo ele reincidente, tendo em vista que o parágrafo 1º fala que ele já teve uma condenação, não vai ser cabível a aplicação do artigo 44 para isso. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Às vezes o cara faz, né, tem uma condenação por pena restritiva de direito e depois ele é condenado a outra pena restritiva de direito. Isso pode acontecer, né, devido ao tipo de crime, a época em que a pessoa foi condenada e ela não era condenada ainda no outro, enfim, uma série de coisas. Então, se acumula duas penas restritivas de direito, a pessoa pode fazê-las, cumpri-las simultaneamente, desde que sejam compatíveis. Agora vamos entender a ideia do concurso material. O concurso material é o seguinte: eu faço mais de uma ação ou omissão num mesmo contexto, certo? E nessa ação ou omissão, os crimes, mais de uma ação ou omissão, os crimes que eu pratico podem ser idênticos ou não, eles podem ser diferentes ou podem ser mesmo idênticos. Então, aí eu estou fazendo um concurso material. É óbvio, às vezes nos parece óbvio, se eu pratico mais de uma ação ou omissão, né? Se eu pratico mais de uma ação, nos parece óbvio que mais de uma ação é mais de um crime. Depende, viu, gente? Cuidado com isso aí, né? Então, a gente tem um concurso material. E o concurso material, quando a pessoa vai ser... isso tudo dentro de um mesmo contexto. Não é que hoje eu chego e faço uma coisa, aí passa um mês, eu chego e faço outra coisa. Não é isso. Você tem que estar contextualizado numa coisa só. Vou explicar, tá? Para você praticar uma ação aqui que é um crime, outra ação ali que é outro crime, outra ação ali que é outro crime, no mesmo contexto, certo? Então vamos entender. Então a pessoa vai ser julgada por isso. Como que vai acontecer? O juiz vai calcular a pena para cada uma das ações que resultam em crimes idênticos ou não. E vai somar todas essas penalidades de cada ação criminosa, certo? Cumulação, né, que chama, de penas. Então vamos entender por que se chegou a isso. Bem, a concurso de crimes, tem gente que fala até concurso de penas, né? Quando a gente pratica 2 ou mais crimes por meio de uma ou mais ações ou omissões. É como eu disse, uma ação, um crime, outra ação, outro crime, outra ação, outro crime. Mas isso dentro do mesmo contexto. As formas de concurso, né? Neste artigo e nos seguintes, o Código Penal disciplina o problema que surge quando o mesmo agente pratica vários delitos no mesmo contexto. E são 3 as formas previstas, né? O concurso material, o real, que é esse que a gente está tratando agora, o concurso formal e o crime continuado em si, tá? A primeira forma é a regra, que é o concurso material, cada ação, um crime. As outras são exceções que nós vamos aprender ainda, tá? Quando há um concurso de crimes, nunca se esqueçam, parece que vou estar repetitiva aqui, mas é para vocês entenderem que essa repetição de crime, essa ação, um crime, essa ação, outra ação, outro crime, outra ação, outro crime, idênticos ou não, na verdade, tem que estar dentro do mesmo contexto,
tá? O que mais a gente pode entender a respeito disso? Só uma colocação. Quando uma ação, um crime, outra ação, outro crime, outra ação, outro crime, e esses crimes são idênticos, enquadrados no mesmo artigo, eles são considerados, então, é considerado concurso homogêneo. Como uma ação, e quando uma ação, um crime, outra ação, outro crime, outra ação, outro crime, e não são idênticos, tá? Então, dessa feita, a gente chama de concurso material heterogêneo, porque é diferente, né? Eu acho que dá para sacar bem como é que isso funciona, tá? Lembrando que, caso isso ocorra, na sentença, o juiz vai calcular uma pena, tá? Para cada crime, cada ação um crime, e somá-las, ok? Então, eu vou dar para vocês exemplo de concurso material. Vamos lá, tá? Uma pessoa está numa faculdade, né? Um aluno da faculdade, ou funcionário, seja lá o que for, e essa pessoa, no horário do intervalo, né, resolve passar nas salas e subtrair, né, naquele dia, objetos dos colegas. Então, passa na sala 1 do primeiro período, rouba um celular. Passa na sala do segundo período, né, subtrai um celular. Passa na sala do segundo período, subtrai um tablet. Passa na sala do terceiro período, rouba, né, bate em algum aluno que porventura esteja lá, tal. Aí ele vai e rouba, ele não vai estar furtando. Então vamos lá, vamos voltar para o exemplo do concurso material. Uma faculdade, aí um aluno ou um funcionário, na hora do intervalo, resolve praticar alguns crimes. Então ele entra na sala do primeiro período de direito e acha um celular e subtrai. Sem violência nem nada. Ele abre a sala, achou alguém lá, esqueceu o celular, pá, mão no celular. Aí ele vai na sala do segundo período, a sala está aberta, tranquilo, alguém esqueceu um tablet, ou ele vai fuçar em algum lugar e achar um tablet, ele vai subtrai esse tablet. Então, duas ações, dois crimes que são idênticos, né? Dois furtos. E aí ele, não contente, ele vai passar na sala do terceiro período, e aí ele quer roubar um celular que ele avistou, mas para tal ele tem que ameaçar ou dar um soco num aluno que esteja lá. Então, olha só, aí esse último crime não é idêntico aos outros, né? Mas é no mesmo contexto, no mesmo dia, no intervalo de aula, ele foi no primeiro período, pegou isso, no segundo período pegou aquilo, e no outro período ele deu uma porrada no cara e ainda levou o celular. Então, uma ação dele furto, a outra ação dele outro furto, a outra ação dele um roubo, 157. Nós temos um concurso material, certo? E heterogêneo, porque são dois crimes idênticos e um crime diferente, dois iguais e um diferente, heterogêneo. Então, quando ele for a julgamento, o juiz vai calcular uma pena para o furto do celular, uma pena por furto do tablet e uma pena para o roubo do outro celular, em que ele socou a pessoa. Vai somar essas três penas. Isso é o concurso material, certo? Beleza. Bem, mas não é só isso que a gente tem, não, tá? Infelizmente, não é só isso que a gente tem. A gente já estudou antes o concurso de pessoas, agora a gente está estudando o concurso de crimes, né? Bem, nós temos o concurso formal. O concurso formal ele é subdividido e ele está no artigo 70. Então vamos entender o que é que determina esse artigo 70 e por que tem essa subdivisão. Vamos lá, concurso formal, artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa
e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69. Ou seja, se aplicada a regra do concurso material, se ultrapassar o que previu o concurso material, você não pode aplicar a regra que está determinada no parágrafo único do artigo 70, né? Caso o concurso formal venha num cálculo sendo maior do que o concurso material. Mas calma que vocês vão entender o que de fato interessa para nós. O concurso formal, ele é muito, desculpa a palavra, foda. Imagina só uma pessoa com uma só ação ou omissão conseguir praticar 2 crimes, né? Tem que ser um bandido de primeira linha, tá? Então, esses crimes, uma ação só. Como é que isso pode acontecer, professor? Pode. E eu vou explicar por quê. Então, mediante uma ação só, resulta em 2 crimes ou mais. Olha que coisa, né? E isso é o concurso formal. Isso é o concurso formal. Se os crimes não são idênticos, tá? Você vai aplicar, o juiz aplica a maior das penas, ele vai calcular, né? E qual que é a maior? É desse aqui. Aí você calcula e aplica a maior. Mas se os crimes são idênticos, com uma ação praticou 2 crimes idênticos, o juiz vai aplicar uma pena só e pode aumentar de 1/6 até metade. Olha como é que é subjetivo essa parte de 1/6 até metade. Ah, vou aplicar 1/3, vou aplicar 1/5, metade, enfim. Pela gravidade, né, em abstrato aí, do que foi praticado. Então, professor, como alguém com uma ação só pode praticar 2 ou mais crimes? Eu vou dar um exemplo até um pouco cômico. Não sei se vocês recordam do Auto da Compadecida, né? Chega os cangaceiros lá, sai querendo matar todo mundo da cidade. Aí pega um casal e fala só, fica na fila aí, vocês 2 agarradinhos assim, um atrás do outro, que eu vou usar só uma bala para matar vocês. Uma bala potente, né? Então, chegou, pá, um tiro só matou 2. Isso é um concurso formal, tá? Um concurso formal. Aí, no caso, são 2 crimes idênticos, um homicídio. Aí vai, né, aplicar a pena de um homicídio só e aumentar de 1/6 até a metade. Mas, essa é a regra. Mas se por um acaso ele tivesse matado a pessoa da frente e a outra tivesse só ficado ferida, continuou sendo concurso formal, tá? Por quê? Porque uma ação só, 2 crimes. Um foi homicídio, o outro foi lesão corporal. Aí o juiz vai aplicar pena de homicídio, tá? Com a devida qualificação e fica por isso, tá? Fica por isso, quando os crimes são diferentes. Quando idênticos, aplica de um só e aumenta de 1/6 até metade, tá? Agora nós vamos entender o seguinte, vamos entender a divisão do concurso formal, porque existe concurso formal próprio e concurso formal impróprio ou com desígnios autônomos. O que é a diferença disso? Esse exemplo que eu dei do Auto da Compadecida é um concurso formal próprio. Chegou com uma ação só, atirou, pá, praticou 2 crimes. Seja 2 homicídios, uma lesão corporal e um homicídio, etc e tal. Uma ação só, ele tinha intenção de matar, os 2. E com uma ação só ele matou os 2. Perfeito. Bem, mas existem ocasiões em que a pessoa, para poder alcançar um objetivo, ela tem uma intenção, né? Ela tem um dolo direto de uma coisa e fala um dane-se porque pode ter consequências ao redor. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo vai esclarecer tudo. Olha, eu quero matar uma pessoa, eu não estou conseguindo de um jeito tradicional. Você quer saber o que eu vou fazer? Ela mora ali, numa casa ali, eu vou jogar uma bomba na casa. Ah, mas se você jogar uma bomba na casa, você vai matar a esposa, os filhos, o cachorro, o papagaio e periquito. Olha, dane-se, ou, desculpa a palavra, foda-se. Então eu tenho um dolo direto
em relação àquele fulano que eu quero matar e um dolo indireto em relação às outras pessoas. Isso é um concurso formal impróprio ou com desígnios autônomos. Então eu chego e falo assim, vou jogar a bomba lá, vou conseguir matar o fulano e foda-se os outros, né? Aí eu com uma ação, eu pego a bomba e jogo, pá, né? Com uma ação eu posso ter causado 5 homicídios ou algumas lesões corporais e um homicídio, ou seja, com uma ação mais de um crime. Concurso formal, entretanto, com essa diferença. Quando isso acontece, certo? Vai aplicar a maior das penas com as devidas qualificações, mais o acréscimo de 1/6 até metade. Tá? Esse é o concurso formal de crimes. Deixa eu ver se tem mais alguma anotação que seja relevante aqui para vocês. Nós temos alguns exemplos, né? O artigo 213 do Código Penal, o estupro. Existe um crime no artigo 130 do Código Penal que é transmissão de moléstia venérea. Então, uma pessoa, né, tem uma moléstia venérea que ela sabe que está contaminada ou deveria saber, e ela vai, né, não pode fazer. O artigo 130 fala que se você tiver relações ou atos libidinosos que transmitam essa doença, você está incorrendo no artigo 130, transmissão de moléstia venérea. Então, a pessoa sabe que tem, aí ela vai estuprar uma outra pessoa. Então, com uma ação só, ela praticou 2 crimes. Ela praticou o estupro e o perigo de contágio venéreo, chama perigo de contágio venéreo, artigo 130. Então, esse é outro exemplo também de concurso formal. Como é que vai fazer para aplicar a pena? A pena mais grave, né? Os 2 crimes não são idênticos, são diferentes. Aplica a pena do 213 aumentada de 1/6 até a metade. Perfeito? Bem, vocês vão fazer um estudo dirigido sobre isso aí, vocês vão fixar os conhecimentos, né? Vocês vão ter ampla consulta e etc e tal, então vai ficar tranquilo. Por fim, nós temos o chamado crime continuado, que também é uma forma de concurso de crimes. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Vocês viram tanto que no concurso material, né, o exemplo que eu dei, quanto no concurso formal, os 2 tipos, vocês vão observar uma coisa muito interessante. Que tudo está no mesmo contexto. Numa contextualização só. Não é igual eu estou falando, eu pratico um crime aqui, daqui um mês eu pratico o outro. Não é isso. Tá? Então tem que ter a mesma contextualização de tempo, de lugar e tudo mais. Eu falo isso que tem que ter muita atenção em relação ao crime continuado, né? O artigo 71. E vocês vão ver o quão comum é isso, tá? Artigo 71. Quando o agente, mediante mais o crime continuado, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Então, o requisito do crime continuado, para diferenciar do concurso material, é que no concurso material os crimes são idênticos ou não. Tanto faz, tanto fez. No crime continuado, mas tem mais detalhes, tá? No crime continuado, os crimes são da mesma espécie. Nós vamos entender o que são crimes da mesma espécie, calma. Pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças. Aí, gente, sempre no mesmo contexto. Devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Continuação, né? Você pratica ali, se acostuma com aquilo, sai praticando no mesmo contexto, tá? Aplica-se a pena de um só dos crimes se idênticos. Se os crimes são idênticos, podem ser idênticos ou da mesma espécie, né? Ou mais grave se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3, tá? Beleza. O parágrafo único diz: nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade dos antecedentes à conduta social ou personalidade, bem como os motivos e circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou mais grave, se diversa até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70, não pode ultrapassar, e do 75. Bem, isso aí é outra história. Tá, vamos ver. O crime continuado, ele é uma situação
em que se pratica numa mesma contextualização de circunstâncias, crimes que são ou idênticos ou da mesma espécie. O que são crimes da mesma espécie? São aqueles, tá, que estão numa mesma descrição penal, mas eles são diferentes. Por exemplo, o artigo 157 tem ele caput, que é o roubo. Tem ele roubo normal, chegou, apontou uma faca, pegou, né? Mas aí ele vai ficando mais grave. Aí tem um que a consequência é lesão corporal grave, que é o parágrafo 2º, e aí tem até chegar no artigo 157, parágrafo 3º, que é o latrocínio, em que resulta em morte. Então, o 157 caput, o 157 parágrafo 2º, o 157 parágrafo 3º são crimes diferentes, porém são da mesma espécie, porque eles estão na mesma descrição penal, porém numa elevação, né, gradual aí da gravidade e tudo mais. Tá, o que nós temos como exemplo de crime continuado? Existe aquele exemplo clássico, né, de uma pessoa, um funcionário de um comércio qualquer aí, todo dia um caixa, todo dia a pessoa subtrai ali R$2, R$1, que seja, e ela, todo dia que ela vai ela subtrai R$1 ou R$2, ou seja, são crimes que vão idênticos. A pessoa trabalha anos nesse comércio, né? Trabalha anos nesse comércio, e dentro disso ele, se você for, né, todo dia pega um, pega dois, pega um, pega dois, não passa disso, pega um, pega. Então são furtos que são continuados, a pessoa acostumou com aquilo, foi subtraindo. Se você for fazer o cálculo do concurso material, não vai ter jeito, porque cada furto é 1 a 4 anos. Imagina, são anos, sendo que são furtos que são continuados, que são costumeiros, não tem noção. Não tem como isso funcionar. Por isso que existe essa articulação do crime continuado, porque o crime continuado é uma forma, essa aplicação de pena, né, que você vai pegar uma delas, se os crimes são idênticos, e aumentar, você pode aumentar até o triplo, se for o caso, se for crime contra a pessoa, né, cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, o juiz pode até triplicar. Mas no caso que não é crime contra violência ou grave ameaça contra a pessoa, você vai aplicar uma pena só aumentada, né, de 1/6 a 2/3, né, dependendo do crime aí. Bem, a continuidade delitiva pode ser vista, portanto, nesse exemplo aí, todo dia a pessoa subtrai e tal. Mas pode ser vista também, alguns contestam isso, tá? Outros não. Sabe uma gangue que faz assaltos a postos de gasolina nos bairros da zona oeste de Pedro Leopoldo, vamos supor, de Belo Horizonte, seja lá o que for. Então essa gangue, ela pega aí, né, toda segunda-feira, ela vai num bairro da zona oeste de Belo Horizonte e faz um assalto a um posto de gasolina, né? Vai variando os postos até não ter mais. Toda segunda-feira pode esperar, também é crime continuado, tá? Vamos supor que numa dessas segundas-feiras, um assalto não dê muito certo e acaba lesionando ou matando uma pessoa. Então aí você não tem mais crimes que são idênticos, né? Aí você tem crimes que são da mesma espécie, certo? O crime continuado, portanto, ele funciona dessa forma, tá? Ele tem que ser crimes idênticos ou da mesma espécie, praticados de forma que parece que um é continuação do outro, tá? E dessa feita, o que vai acontecer, né? Pode ser idênticos ou da mesma espécie, a mesma descrição penal numa graduação de gravidade. Um outro exemplo, só para vocês entenderem bem, tá? Entra um valentão num bar, num sábado à noite, e esse valentão,
ele quer quebrar tudo, né? Aí chega a primeira pessoa, ele plaft, dá um tapa lá, causa uma lesão leve, né? Aí vem alguém para impedir, né? O pessoal deixa disso, ele vai, pega um pedaço de pau que ele está carregando e blaft na pessoa e causa uma lesão grave. Aí vem alguém, né? E tenta também acabar com aquela situação. Aí ele vai, pega uma cadeira e plaft, causa uma lesão gravíssima. Isso é crime continuado. Por quê? São todos crimes da mesma espécie. Entretanto, é muito importante vocês observarem também, tá? Uma nota aqui no Delmanto que eu vou transmitir para vocês, que é o seguinte: a lei não define explicitamente o que são crimes da mesma espécie. A questão não é pacífica. Mas majoritariamente tem-se entendido que crimes da mesma espécie é isso que eu falei para vocês, a mesma descrição com a gradação, né, da gravidade. Bem, nesse caso do bar, vamos supor, né, ele chega, dá tapa em um, causa uma lesão leve. Aí ele vai dar tapa no outro, dá uma paulada no outro, causa uma lesão grave. Só que aí vem alguém que ele tem muito ódio, que ele quer matar, o valentão quer matar. Aí ele chega e fala: vou te matar de cadeirada. E dá cadeirada no cara até o cara morrer. Vai ser crime continuado ou concurso material? Concurso material. Por quê? Os crimes que ele praticou não são da mesma espécie nem idênticos. Ok? Aí no caso do concurso material, o que vai fazer? Vai calcular a pena para lesão leve, vai calcular a pena para lesão grave, em que tem uma paulada, né? A lesão leve o tapa, a paulada a lesão grave, e um homicídio. Vai calcular a pena para cada um desses, vai somar e vai ser a penalidade total do sujeito, tá? Para ser crime continuado tem que ser esse exemplo que eu falei para vocês aí, né? Antes, chega, dá um tapa, paf, aí vem um outro querendo, aí causa uma lesão leve. Aí vem uma pessoa querendo impedir, leva uma paulada, lesão grave. Aí vem outro também achando que vai impedir, leva uma cadeirada e tem uma lesão gravíssima. Então são crimes da mesma espécie, tudo dentro do 129 do Código Penal, tá? Então, gente, vocês vão fazer exercícios em relação a isso. Eu vou até ver se eu consigo, pelo menos fazer um vídeo, porque tá muito apertado para mim. Mas vocês vão ter ampla consulta, né? E a gente vai se encontrar, assim, se nessa semana passar outra, na outra também. E aí a gente vai falar a respeito dessas questões ao vivo. Vocês vão ver que a coisa é bem melhor. E para não ficar tão extenso, para ficar legal, vida longa e próspera para vocês. Beijo.